Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Vitória Lisboa. Hoje nosso vídeo vai ser sobre distúrbios hemodinâmicos e sobre o câncer. Eu vou estar introduzindo um pouco sobre neoplasia para vocês e posteriormente a gente vai falar sobre distúrbios hemodinâmicos e os casos clínicos. Bom, a neoplasia é um crescimento anômalo tecidual e esse crescimento ele vai dar origem a novos tipos teciduais. As neoplasias vão gerar tumores típicos ou atípicos. Nos tumores típicos, vão ocorrer neoplasias benignas. A célula vai dar origem a novos tecidos idênticos ou parecidos com o tecido de origem, como vocês vão estar vendo aí nesse esqueminha que eu montei. Já os tumores atípicos, as células elas vão dar origem a um tecido morfologicamente diferente ao de origem, como também dá para ver nesse esquema. Bom, a neoplasia benigna ela é um tumor típico, são células parecidas ou idênticas com as células de origem e a nomenclatura dela acrescenta-se o sufixo oma. Ou seja, fibroma para células fibroblásticas, condroma para células cartilaginosas, aí tem adenoma para o epitélio glandular e também o hemangioma para vasos sanguíneos, para o crescimento. Então, esse crescimento ele vai ser parecido, neoplasia benigna é um sinônimo de hiperplasia. E aí, também, sobre a neoplasia maligna, ela tem origem epitelial e origem mesenquimal, por isso, elas vão ter o sufixo sarcoma para mesenquimal e carcinoma para epitelial. Quais são esses tipos de cânceres? Fibrocarcinoma, porque tem origem epitelial, angiosarcoma de origem mesenquimal, adenocarcinoma de origem epitelial e os melanomas malignos. Como eu tinha falado, o sufixo oma é para as neoplasias benignas. Só que existem exceções, como nesse caso aqui, dos melanomas malignos. Além disso, vocês precisam saber de uma coisa. Esses distúrbios de crescimento, ele é devido a um agente, normalmente externo, ou então pode ser genético, que vai causar um dano no DNA e esse dano não vai ser reparado. Esses agentes causadores da mutação são chamados de mutágenos. Eles podem ser de origem física, química ou biológica. Um exemplo de mutágeno físico são as radiações ionizantes. Tem também um exemplo biológico, que são os vírus, como o HPV. E aí, eles são mutágenos adquiridos. Mas eles podem ser cânceres herdados, que os genes mutados eles vão ser hereditários nesse caso. Oi, gente, meu nome é Luísa Jacome, eu sou aluna de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e aluna do professor Adalto. Hoje eu vou exemplificar o que Vitória Lisboa falou anteriormente sobre câncer, com um relato de caso do adenocarcinoma do intestino delgado em adolescente, um relato de caso. Paciente do sexo masculino, e ele deu entrada no hospital apresentando acentuada palidez cutânea mucosa e subsistólico mitral, sem outras alterações significativas. O médico então indicou a coleta de sangue e a ultrassonografia abdominal. Na ultrassonografia foi evidenciado uma discreta ascite, que é o acúmulo de líquido seroso no peritônio, e na coleta de sangue o médico ele sugeriu para o paciente que ele fizesse uma transfusão de concentrados de hemácias e iniciou um tratamento para anemia ferropriva. Após 2 meses, foi solicitado que o paciente ele fizesse uma nova ultrassonografia abdominal, que evidenciou uma massa endurecida e dolorosa na região do hipocôndrio esquerdo. E para um diagnóstico mais conclusivo, o médico ele solicitou
uma tomografia de abdômen que evidenciou uma lesão expansiva sólida na região do hipocôndrio esquerdo, envolvendo as alças jejunais. Então, solicitado que o paciente fizesse um estudo imunohistoquímico que revelou a possibilidade para os marcadores AE1 e AE3, definindo a origem epitelial da lesão, CDX2 e CK18, favorecendo a origem intestinal e negatividade para o marcador linfóide e marcadores neuroendócrinos, apoiando o diagnóstico de um adenocarcinoma intestinal pouco diferenciado. Ele foi submetido a uma biópsia por laparotomia, que evidenciou neoplasia maligna sólida de alto grau histológico de padrão linfóide. O médico então solicitou uma tomografia de tórax, que evidenciou um comprometimento pulmonar sugestivo, e foi indicado para o paciente a quimioterapia quinzenal do esquema FOLFOX. E antes da segunda sessão de quimioterapia e cerca de 30 dias depois da primeira cirurgia, o paciente realizou uma nova intervenção para desvio do trânsito intestinal com colostomia à direita. A análise histopatológica evidenciou um adenocarcinoma intestinal ulcerado com infiltração neoplástica até o mesentério. Após 6 ciclos, a ressonância magnética do abdômen evidenciou uma volumosa lesão expansiva sólida em flanco e fossa ilíaca esquerda, apresentando íntima relação com as alças intestinais e promovendo o efeito de massa sobre as estruturas circunjacentes. O paciente, durante a quimioterapia, ele evoluiu num quadro de varicela, e após várias internações ele veio a óbito em agosto de 2013, decorrente de complicações infecciosas, e a família ela não quis realizar a necrópsia do paciente. Oi pessoal, meu nome é Ana Vitória e juntamente com Carolina Albuquerque nós vamos explicar sobre os distúrbios hemodinâmicos. Bom, os distúrbios hemodinâmicos, eles são distúrbios que afetam de alguma forma a circulação sanguínea de um indivíduo, levando a um quadro patogênico, podendo ser um edema, uma hiperemia, uma isquemia, um infarto, uma trombose, uma embolia, um choque ou uma hemorragia. No nosso caso clínico, nós vamos abordar sobre o choque. O choque é uma situação em que ocorrem algumas alterações no corpo que podem levar à morte. Alguns tipos de choque são choque metabólico, que é quando há perda excessiva de líquidos, o choque hipovolêmico, que é quando há uma perda de sangue, mais de 1 litro, e o choque séptico é quando há a invasão de patógenos, como por exemplo vírus e bactérias. Especificamente, no nosso caso clínico, nós vamos abordar sobre o choque anafilático, que ele é caracterizado por uma reação alérgica que surge poucos segundos ou minutos após estar em contato com uma substância que se tem alergia, causando a hipersensibilidade. Exemplo, pessoas que têm hipersensibilidade a camarão, a algum tipo de medicamento, acontece o choque anafilático. Nesse caso, os sintomas aparecem rapidamente, como por exemplo, o aumento dos batimentos cardíacos, suor, tontura, dificuldade de respirar, sensação de bolo na garganta, do abdominal, náuseas, vômitos, inchaço da boca, olhos, nariz e etc. O tratamento para o choque ele deve ser feito o mais rápido possível, com a injeção de adrenalina subcutânea ou o uso de máscara de oxigênio para ajudar na respiração. Em alguns casos mais extremos, também o médico pode fazer a cricoteodostomia, que é um corte na garganta que faz para manter essa respiração estável sem deixar sequelas no organismo. Bom, vou falar sobre o estudo de caso. No período pré-operatório, o tempo entre o conhecimento da cirurgia e o retorno pós-alta do paciente, o risco de anafilaxia deve ser sempre considerado. A incidência de reações alérgicas e anestesia é controversa, variando entre 1 a cada 3.000 e 1 a cada 20.000, com mortalidade entre 3% e 9%. Neste caso, relata-se o uso do azul de metileno como coadjuvante no tratamento
do choque anafilático refratário à terapêutica tradicional. O relato de caso diz que o paciente é do sexo masculino, tem 53 anos e ele foi submetido à hemiorrafia inguinal sob raquianestesia. No final do procedimento, ao receber dipirona 1,5 grama por via venosa, o paciente imediatamente apresentou broncoespasmo, cianose, diminuição da SpO2 e da pressão arterial sistólica, combinando com a parada cardiorrespiratória. Foi iniciada a reanimação cardiorrespiratória com massagem cardíaca externa, seguida de IOT e injeção de adrenalina, 1 mg, atropina 1 mg, restabelecendo-se assim a frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, porém sem pulso palpável. Administrou-se mais 1 mg de adrenalina, além de 1 grama de hidrocortisona, com restabelecimento de pulso central 8 minutos depois. Apesar de receber dopamina, o paciente manteve-se hipotenso até 80 minutos. Administraram-se assim 100 gramas de azul de metileno por via venosa quando houve aumento da pressão arterial sistólica para 85 e 105 mm de mercúrio após a segunda dose. Seguiu-se da diminuição da dose de dopamina de 20 para 10, 7, 5 e finalmente 2 microgramas por quilo. Conclusões. A anafilaxia tem como principal mediador a liberação de histamina, que induz a produção de óxido nítrico, com consequente aumento da guanilato ciclase, que promove vasodilatação arteriolar por aumento do GMP cíclico. E assim o azul de metileno pode ser útil nestas situações, pois inibe a guanilato ciclase e, consequentemente, a vasodilatação, o que resulta em melhora hemodinâmica.